Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dental Unit Podcast. Eu sou o Christian Jarry e, como sempre, nesse podcast eu estou muito bem acompanhado da doutora e a querida Tatiana Deliberador. Olá, Tati, como que você tá? Oi, Cris, eu tô bem. E você, como é que tá aí na Suíça? Aqui tá tudo bem, eu que não tô muito bem não, eu já acordei meio que com uma gengivinha sangrando aqui na papila. Você pode dar uma olhadinha pra mim? Uma olhadinha? Posso, claro, por que não? Tadats. Errou! Fora! É esse que é o maior problema, um dos problemas que sempre acontecem. Ou a gente dá uma olhadinha, ou a gente não precifica, ou a gente não sabe como cobrar as coisas, e o episódio de hoje retrata muito bem isso, não é mesmo, Tati? É isso aí, Cris. Hoje a gente tem um tema muito especial que é sobre precificação de clínicas e gestão. E a gente traz um convidado super especial que é o Dr. Felipe Richuve. O Felipe, vou contar aqui um pouquinho para vocês, ele é como se fosse um filho para mim. Ele foi meu aluno de aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, foi meu orientado. Trabalhamos juntos muitos anos na Universidade Positivo e hoje convivemos como se a gente fosse uma família. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Realmente é um prazer enorme ter você aqui. E o Felipe, ele é professor da Universidade Positivo e ele é responsável pela disciplina de orientação profissional. E por isso que a gente trouxe ele aqui para fazer esse bate-papo com vocês. Felipe, seja muito bem-vindo aqui no Dental Unit Podcast. Bom dia, muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer aqui o convite da Tatiana. Vulgarmente eu chamo a Tati como me orienta, porque ela é minha mãe, odontológica para mim, e quase mãe de sangue, de tanto que a gente se dá bem, Christian, bom dia, prazer em conhecê-lo, Bom dia, o prazer é todo meu. E bom dia a todos os ouvintes do Dental Unit Podcast. Então, eu fiquei, quando a Tati, me convidou para falar um pouquinho sobre isso, eu gosto muito desse tema, porque isso me remete ao meu passado, Então, eu vou contar depois um pouquinho da história do meu passado. Hoje é engraçado, mas lá atrás, quando eu montei meu consultório, eu tinha até vontade de desistir, De tamanha era esse desafio de você ser um dentista empreendedor, pelo menos no Brasil, Eu não sei como que é fora do Brasil, mas no Brasil foi bem complicado esse começo de carreira para mim. Muito legal essa trajetória. E é exatamente o contraste disso, A odontologia inspira a gente de tantas formas, através de tanta gente, e a gente abraça a odontologia daquele jeito, mas a gente se depara com aquela linha bem no meio, que a odontologia, muitas vezes, a gente é tão apaixonado que a gente enxerga puramente de uma forma romântica, mas tem um lado bem azedo, que é lidar com a burocracia, que é lidar com você ser dono de um negócio. E é exatamente isso que muita gente frustra, cresce uma paixão tão grande durante a graduação e os mestres que inspira, aí você cai para o mundo e aí você lida com tributos, preço, você não sabe cobrar, a dentista não sabe cobrar, não adianta falar que sabe porque não sabe, ninguém sabe direito. E aí você pergunta, mas quanto que você cobra isso aqui? Aí por quê? Ah, porque o meu vizinho cobra. Aí eu falei, ih, aí já começou errado, porque pode ser na mesma região, mas você tem públicos diferentes, gastos diferentes. Então, conta pra gente um pouquinho da importância que tem um dentista levar a sério a questão de precificação, saber cobrar, entender de tributos. Vamos entrar nessa parte, vamos fazer da importância disso, porque senão todo o resto já está comprometido, vira uma bombinha relógio lá na frente. Putz, você falou um negócio muito verdadeiro. Dentista não sabe cobrar. E eu fui a prova viva disso, Então, se vocês me permitem um pouco, eu vou contar brevemente um pouquinho da minha história do começo, assim, que tem tudo a ver com esse negócio de precificação. Durante a faculdade, eu sempre fui um cara muito dedicado. Acho que continuo sendo dedicado. E como eu tinha aula de manhã e às vezes tinha aula à noite, eu sempre tinha as tardes livres. E daí um dia, meu pai falou assim, cara, você tá ficando em casa a tarde inteira sem fazer nada, vai procurar um estágio, vai fazer alguma coisa. E, você é adolescente, Falei assim, putz, mas que saco procurar um estágio, não sei o que lá, eu queria ir pra academia, queria fazer outra coisa, mas ok. O bom é que conversando com vocês dois, eu não me sinto aqui um cara muito velho, Pode dizer assim, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade aqui. Ah, ainda bem que você falou a mesma idade, hein? Ali nos 45 segundos do tempo. Então, lembra aquele tio que eu falei que me inspirou para ser dentista? Só que ele morava em Maringá.
e eu não tinha nenhuma referência de dentista em Curitiba. E o que eu fui fazer então? Eu peguei a lista telefônica, na qual vocês conhecem, e comecei a ligar para os consultórios odontológicos, né, perguntando se eles queriam estagiário. E vou falar que não foi uma tarefa tão fácil. Isso que é chamado de proatividade, hein, Christian? Pegar a lista telefônica amarela e... legal, não sabia dessa história, não. E daí comecei, né? Quase não tem ninguém na lista amarela. Exatamente. Os jovens não vão nem entender o que é lista amarela, lista telefônica. Depois, quando estiver escutando esse podcast, coloque no Google, coloque lista telefônica. Você vai entender o que é. Páginas amarelas. Exatamente. E comecei a ligar de consultório em consultório, né? Então, até que uma dentista me aceitou, né? Então vem aqui conversar comigo. Daí, ok. Fui lá conversar com ela, né? Ela, seguinte, você pode ser meu estagiário, mas eu já vou te avisar, não vou te pagar nada, você tem que trazer a tua luva, você tem que trazer a tua máscara, tá bom? Tá bom, né? Então, vou fazer estágio. E vou falar bem a verdade, se fosse, acho que hoje, né? Talvez com a cabeça da juventude, talvez se eu fosse jovem, eu ia falar, sabe, nunca que eu vou fazer isso. Ter que pagar, dar minha luva para trabalhar de graça para ela, jamais, né? Só que ali eu vi uma questão de oportunidade. Por exemplo, eu vou estar convivendo com uma profissional no qual eu vou estar aprendendo o dia a dia de um consultório odontológico, né? Diferentemente da faculdade, quando você está amparado pelos muros da faculdade, ali é aquela realidade de mercado. E comecei a ficar, né, acompanhar essa profissional. E vou falar para vocês, foi muito enriquecedor. Por mais que eu não ganhasse R$1, ou melhor dizendo, eu tivesse que colocar dinheiro do bolso, né, para aprender, só que eu comecei a entender como que era o manejo dela com os pacientes. E eu convivendo com aquilo, e quando você tem um pouquinho mais de liberdade, aí você começa a fazer algumas perguntas, tipo, mas como que você cobra? Quanto que você cobra? Que referência que você usa para cobrar? E daí, naquela época, ela falou assim para mim, Felipe, a ABO, ela lançou uma tabela, ela fez uma tabela e eu uso essa tabela, né, como referência. E eu pensei, tá, legal, né, usar a tabela. Ela me mostrou a tabela, então, eu achei, ok, bacana. E depois, na faculdade, estava acabando a faculdade e você tem aquela vontade de saber quanto que cada professor ganha, como que ele cobra, né? E daí, numa das aulas de prótese, eu nunca vou me esquecer, o professor falou assim, então, como que funciona para a gente cobrar em relação ao paciente? Então, se a prótese custa, o laboratório de prótese vai te cobrar R$100, você tem que cobrar, no mínimo, o dobro do que o laboratório cobra para você. Então, se o laboratório cobrou R$100, tem que cobrar 200 do seu paciente. E se você for especialista, você pode cobrar 5 vezes mais. Então, eu cobraria 500 do meu paciente. E eu pensei, ok, não deve ser difícil. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui com essa visão. Então, eu tinha a tabela da ABO, né, daquela dentista, e tinha essa visão daquele professor que passou isso em sala. Só tinha essa visão. Só, mais nada. E aí, eu montei o meu próprio consultório. Olha, eu vou te falar bem a verdade. O começo de profissão é difícil. Eu acho que é difícil para todo mundo. Mas para cirurgião dentista que tenta abrir o seu próprio negócio, é muito mais difícil, né? Porque, por exemplo, você, além de ter a técnica, ter que aprender a técnica, ser bom tecnicamente, você precisa entender sobre gestão de consultório. E isso a faculdade não te prepara. Então, eu fiquei pensando depois, cara, mas eu sou um administrador de empresa. O meu consultório é uma empresa. E tem gente que estuda 4, 5 anos para fazer uma graduação de administração de empresa e eu não faço ideia do que seja uma empresa. Só que eu demorei um pouquinho para perceber tudo isso. Sabe como que eu percebi tudo isso? Então eu vou te contar. Olha, como foi? Eu tava no meu consultório. Ô, Cris, a gente não precisa nem entrevistar ele mesmo faz a pergunta pra ele. Legal. Não era pra mandar as perguntas antes. Brincadeira. Mas isso me remete a um tempo que era desesperador, mas hoje é bom. Hoje eu vejo e uso como exemplo meus alunos, né? Eu tava no meu consultório e eu acho que o começo de profissão de todo mundo aqui, você começa atendendo os parentes. E chega um certo tempo. Chega um certo tempo que acaba os teus parentes para atender. E você precisa começar a atender pacientes de verdade, né? E o meu consultório não tinha movimento. E eu ficava lá sem atender ninguém. E daí um dia
eu tava no meu consultório, bateu um paciente lá. Oi, vocês atendem plano de saúde? E eu falei assim, não atendo plano de saúde. Ah, então tá bom, foi embora. Passou 2, 3 dias depois, passou um outro paciente, bateu na porta. Vocês atendem plano de saúde? E eu falei assim, não atendo plano de saúde. Ah, então tá bom, foi embora. E eu pensei, o negócio é atender plano de saúde, né? E fui atrás para atender plano de saúde. Aí, ligo nos planos de saúde. Oi, tudo bem? Aqui é o Dr. Richuve, né? Quero atender o plano de vocês. Ah, tudo bem. O senhor é pessoa física ou pessoa jurídica? Quando ele falou aquilo, Cris e Tati, eu pensei, o que eu sou, cara? Eu sou dentista, né? Eu falei, então tá bom, obrigado, tchau logo, tchau. E daí, liguei pro outro plano de saúde. Né? Liguei pro outro plano de saúde. Ó, tudo bem, quero me credenciar, mas você você é pessoa física ou jurídica? Eu, porra, de volta essa pergunta, cara. Eu falei, beleza, obrigado, e depois eu ligo mais tarde. E daí eu fui pra casa, né? E daí... Pô, a Tatiana conhece meu pai, e meu pai é uma pessoa meio séria, assim, né? Meio braba, vamos dizer assim. Exigente. Né? Exigente demais. E deve assim, pai, o que eu sou? Eu sou pessoa física ou pessoa jurídica? Né? Daí meu pai, de um jeito todo carinhoso, falou assim, meu Deus do céu, se você não sabe isso, aí estamos ferrados na vida mesmo, né? Então assim, ó, primeira coisa que você vai atrás de uma pessoa, eu vou te passar o telefone dele. Se chama contador. Você vai no escritório de contabilidade e vai conversar com o contador. Eu falei, então tá bom. E fui pro consultório de contabilidade. E daí expliquei pro contador que eu queria atender plano de saúde, assim, só que ele me fazia uma pergunta que eu não sabia responder, se eu era pessoa física ou jurídica. E daí ele me explicou, né, a diferença de pessoa física ou jurídica, e eu fiz a opção de abrir a minha própria empresa. Ou seja, eu vou ser uma pessoa jurídica, vou ter o meu CNPJ, ok. Contratei o contador, perfeito. Abriu a empresa. Abri minha empresa. Que tem custo disso tudo. Tem um custo, né, que eu também não sabia, ninguém me avisou que tinha um custo disso, né? E agora eu tava grande. Cris e Tati, quando chegou, né, agora sim, você é oficialmente uma empresa. Ah, agora eu liguei grande nos convênios, E como é que é o nome da tua empresa? Dental Up. Olha lá, Dental Up é o nome da empresa dele. E aí eu fiquei grande pros convênios, né? O doutor é pessoa física ou jurídica? Daí eu enchi a boca pra falar. Sou pessoa jurídica. Dele, então tá bom. Vamos te passar a tabela de valores. Cris, eu não tinha noção de preço. E o que eu precisava era paciente. Eu fui pegando tudo que era tipo de plano de saúde. Eu lembro dessa fase tua. E começou, não o bicho querendo... trabalhava, hein? Começou a bombar meu consultório. E aí, qual que é a realização de um dentista? Ainda mais de um recém-formado. É ter a agenda cheia. E quando você tem a agenda cheia, você enche a boca para falar para os amigos, não, consulta comigo só daqui 1 mês. Consulta comigo daqui 2 meses. Né? E você se achando o cara, né? E quanto mais eu trabalhava, mais no vermelho eu ficava. Era impressionante isso. Eu trabalhava, chegava no final do outro mês, eu estava mais no negativo. Eu falei, cara, não pode, eu vou trabalhar mais. Trabalhava, mais negativo eu ficava. E aí, eu comecei a ficar desgostoso com a profissão. Porque não querendo, essa parte financeira, ela é importante também, né? Sim, muito. Você vê os teus colegas saindo jantar, viajando, trocando de carro, e você não consegue progredir. E trabalhando. E trabalhando muito. Então eu saía cedo de casa, voltava tarde e não conseguia, né? O erro da precificação. Exatamente isso. E aí, eu fui conversar de volta com meu pai. Eu disse assim, pai, alguma coisa tá de errado. Porque eu tô trabalhando e não tô conseguindo crescer. E ele falou, meu pai trabalhou no Sebrae a vida inteira. E ele falou assim, sabe o que te falta? E ele começou a fazer umas perguntas que eu nunca tinha parado para pensar. Quanto custa o teu consultório por mês? Eu disse, como assim, quanto custa? Sei lá. Teu primeiro erro. Você tem secretária? Eu tenho. Quanto se paga no salário dela? Eu falava, X. Ok. Quanto você gasta de luz? Eu não sei. Quanto você gasta de condomínio? Não sei. Ele é aí que tá. Você não sabe nada. Ou seja, você é um gestor, mas você não é um gestor. Então, a primeira coisa que você vai fazer, e eu lembro, meu pai me matriculou e ele me deu de presente um curso no Sebrae para eu entender sobre finanças. Então, o primeiro curso que eu fiz foi sobre finanças básicas para empreendedores. E ali no Sebrae que eu comecei a entender esse negócio de precificação.
aonde você precisa entender, primeiramente, os teus custos fixos que você tem no consultório. Então, se você tem secretária, se você tem luz, se você tem internet, você precisa colocar aqueles custos fixos. Se você paga condomínio, se você paga aluguel, você vai colocar teu custo fixo. Depois, você vai colocar os teus custos variáveis, que é a dental, certo? Trabalho de protético, de prótese. Eu sempre, como eu falei... Então isso é como o dentista calcula a precificação. Exato. Só para a gente deixar claro para quem está nos escutando. Exatamente. Ou seja, como que você vai calcular a tua precificação? A tua hora, é isso? Exatamente. Como você vai calcular a tua hora? Tá, você vai colocar todos os teus custos fixos, né, que são esses que eu citei há pouco, mais os custos variáveis, e você vai dividir pelo número de horas que você trabalha no seu consultório. Então, se você trabalha de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, então você vai pegar todo aquele valor que você tem de gasto e vai dividir pelo número de horas mensais. Então ali você digamos que você tem R$1.000 de gasto e trabalha 8 horas. R$1.000 divididos por 8. Ok. Entendeu? Ô Felipe, o fixo e o variável, eles têm o mesmo peso nessa conta ou não? Não tem o mesmo conto, não tem o mesmo peso. Só que é difícil você mensurar o teu custo variável. Então, por exemplo, se você um mês trabalhou muito, tem que comprar mais material na dental, a dental vai pesar mais, né? Às vezes, o teu equipamento estraga, né? E não estava na previsão fazer aquele conserto, ter aquela dívida, né? Aquele gasto com o conserto do teu material. E o que eu fiz? Eu, Felipe, fiz para tentar facilitar esse meu custo variável. Eu começava a colocar uma quantia X, né, todo mês. Então, por exemplo, eu olhava... Tipo um caixa. Tipo um caixa, exatamente, tipo um caixa. Então, mas o meu custo variável esse mês foi R$500. Mas eu colocava, por exemplo, todo mês R$700. Sobrou 200, ótimo, fica para outro mês. Porque daqui 2, 3 meses, às vezes minha autoclave quebra. Então, você pegava esse dinheiro ali, né? Você tinha o dinheiro em caixa para se tivesse algum imprevisto. Exatamente isso. E você colocava isso numa planilha? Ou coloca hoje? Então, porque quando eu fiz esse curso do Sebrae, o Sebrae ofereceu pra gente, deu pra gente, pros alunos, essa planilha de todo o dinheiro que você recebe, de tudo que entra no teu consultório e mais as despesas. E já calcula automático? Não. Não, ele não calculava automático. Ali é só para você não se perder na conta de quanto entra e quanto sai, certo? Ou seja, ali você começa a entender quanto custa o seu consultório. Então, vamos falar assim, que o meu consultório, naquela época, ele custava R$50 a hora. Então, o paciente, para sentar na minha cadeira, eu tinha que cobrar, no mínimo, R$50 a hora, para sair no 0 a 0. Só que, está errado, não era assim. Você tem que ter lucro. Eu preciso ter o lucro e tem uma outra coisa muito importante que ninguém fala para você, que quem fala é a vida. Questão a tributos. Impostos. Que no Brasil é puxadíssimo esse negócio. Então, quando chegou esse negócio de imposto, aí minha cabeça também virou um nó. Tá, mas então, assim, para facilitar, vamos dar um exemplo. Certo. Tá? Então, digamos que a tua hora aula, não, desculpa, a tua hora como é professor, é dose para Leão. A tua hora do teu consultório é R$50. Certo. Tá? Então, você já falou que o paciente senta ali, no mínimo 50. Mas digamos que você vai fazer um procedimento, uma raspagem, que aqui nós 3 somos periodontistas. Perfeito. Vamos fazer uma raspagem. Quanto você cobraria? Então, isso é outra coisa importante a gente salientar aqui. Colocando tudo isso que você falou, a hora, tributo... Isso é outra coisa importante salientar. Porque lembra que eu falei que você tem o teu custo fixo? Sim. No teu custo fixo, você precisa colocar o teu prolabore. Você precisa colocar quanto você quer receber por mês no final do teu trabalho, certo? Apesar de você ser o dono do teu consultório, você não pode tirar simplesmente quando você acha que deve tirar. Você tem que calcular quanto você quer tirar por mês. Se eu quiser ganhar muito? Aí você tem que cobrar muito mais caro a tua hora clínica, certo? Então, por exemplo, eu quero ganhar 10 mil por mês. Então, um cálculo bobo aqui. Meu consultório tem um gasto fixo hoje de 5 mil. Só que eu quero ganhar mais 10 mil reais por mês. O custo fixo é 15. 15 mil. E mais você tem que colocar a relação ao imposto.
Então, se você for pessoa jurídica, você vai pagar menos imposto. Se você for pessoa física, você vai pagar mais imposto. Aí, essa parte de tributação, vou te falar, é muito mais vantajoso e sábio você conversar com o teu contador. Porque hoje, o cirurgião dentista, ele pode entrar no lucro presumido, no lucro real ou no Simples Nacional. E isso vai depender quanto é a tua receita. Porque depende da receita, onde você vai atuar. Exatamente isso. Então, pode ser todo ano, né? Com o meu contador, eu faço os cálculos. Se vale a pena eu manter o lucro real ou com o que eu ganhei o ano passado, fazendo uma projeção para o ano futuro, se já não vale a pena você mandar o Simples Nacional, por exemplo. Que é quanto por cento de tributação Simples Nacional? Você lembra? Tatiana, não eu acho que pergunta é uns 6. difícil agora. Acho que é 6%. Pô, agora depois vamos checar. Mas Felipe, naquela conta que você falou, então a gente fixos, variáveis, hora trabalhada e o sócio majoritário, que é o governo. Onde que ele entra nessa conta aqui que eu fiquei... Como que eu computo ele ali nessa precificação? É fixo? É fixo, você vai pagar o ISS fixo, certo? Na verdade, são vários impostos que você tem que pagar por mês. Então, eu vou te falar como pessoa jurídica, certo? Então, o teu ISS, ele é fixo, certo? Mas em questão de... Que é imposto sobre serviço. Exatamente. Que a gente paga no caso aqui, acho que é para a prefeitura. Para a prefeitura, se eu não me engano, Curitiba é 5%, certo? Posso estar enganado, mas eu acho que é 5%. Aí você vai pagar sobre a nota que você emite, a nota fiscal, certo? Da sua empresa. Então, quanto mais nota você emitir, mais tributo você tem que pagar. Aí você pode optar, ou você paga todo mês, esse cálculo que o contador vai fazer, ou você paga trimestral, né? Então, como a gente é pessoa física, por exemplo, quando a gente faz o nosso imposto de renda, você vai pagar uma vez no ano só, né? A empresa não. A empresa você pode pagar todo mês ou trimestral. Acho que tem imposto mensal e trimestral. Exatamente, certo? Ou seja, eu não fazia noção desses impostos, né? Ou seja, quando eu trabalhava, eu não colocava esse valor dos impostos no meu procedimento. Ou seja, de volta, o meu lucro cada vez era menor. Era por isso que você vivia no vermelho naquela época. Exatamente. Até aprender a fazer essas contas. Mas daí naquela época tem um porém, você trabalhava para plano de saúde. E plano de saúde não paga, vamos ser bem sinceros aqui, me desculpem os planos de saúde, não paga muito bem. E além disso, demora às vezes 90 dias ou 60 dias para você receber aquele valor. Quando eles não glosam. Eu não sei se o Christian chegou a trabalhar para o plano de saúde alguma vez. Já trabalhei. Então todo mundo tá falando aqui a mesma linguagem. Eu já trabalhei também. Porque às vezes você faz o teu procedimento e o plano de saúde por algum motivo, faltou o raio-x inicial, ou o raio-x não foi bem processado, não tinha indicação, e ele não paga. Mas sabe que isso, por exemplo, ele começou, né, Cris, aqui com plano... Eu também comecei com plano de saúde. Mas é uma coisa que traz paciente para o teu consultório. Então, o começo, né, é difícil mesmo. Mas essa dica que você deu de procurar um contador para quem quer começar, eu acho que é super válido. Diga, Cris. Não, tá certíssimo. Acho que é todo mundo, de alguma forma, quando começa, a única coisa que tem em mente é ter que fazer a clínica andar, né? Então, os primeiros pacientes, que é por referenciamento individual, o amigo, o parente, aquela curva que o Felipe falou, né? Que a gente primeiro aprende no laboratório de anatomia, depois no modelo, depois no parente, não é isso? É a curva Exatamente. No parente. A curva natural e depois convênio. E aí você ganha experiência para depois deixar o convênio de lado. É exatamente isso. Mesmo comigo foi assim. Eu acho que uma boa parte dos dentistas foi exatamente isso, né? Pensando foi também. Pensando aqui comigo também foi. E depois isso gera a confiança, né? Um paciente vai gostando do teu trabalho, vai confiando em você, vai vendo a tua seriedade, o teu resultado e vai indicando para outros colegas, outros amigos. Eu fui lá no Dr. Richuve, puta, gostei dele. O Richuve, Christian, ele tem um jeito de ser muito simpático, né? O pessoal que tá assistindo, é o padrão dele, sabe? Ele sempre foi assim. As pessoas gostam dele, porque ele é simpático, é uma energia boa. Então, eu tenho certeza, hoje ele tem muito paciente.
né? Como é que é o teu dia a dia hoje? Bem, A tua clínica, vamos falar assim, de gestão. Tudo funciona bem? Não, lógico que não, né? Quem dera. Então, primeiro, a Tati, eu gosto da Tati, que ela sempre me elogia bastante, ela me elogia mais que a minha mãe já, né? Por isso que ela é minha mãe, né? Minha segunda mãe. Mas hoje o meu dia é muito corrido, né? Então, eu fiz algumas escolhas na minha vida. Então, eu sou professor universitário já fazem 14 anos que eu trabalho na universidade. Então, minha carga horária é grande na universidade. E eu, junto com a universidade, eu sempre tive consultório particular. Desde que eu me formei, eu sempre tive consultório particular. E o consultório particular, aos poucos, não é do dia para a noite, que ele vai bombar de paciente, tua agenda vai lotar. Então, aquele lá, o boca a boca funciona. Eu sempre fiz marketing em alguns meios de publicidade. Então, por exemplo, meu consultório é bem em frente ao Clube Curitibano, aqui em Curitiba, um clube bem famoso. Eu fazia propaganda na revista do Clube Curitibano, né, da minha clínica. Antigamente tinha nas esquinas, as placas de endereço, tinha uma empresa que fazia propaganda ali, colocava ali. Eu fiz propaganda nessas placas de endereço ao redor do meu consultório. Na esquina do meu consultório tem uma banquinha, né, de jornal, e ali tem um outdoor. Eu também fiz propaganda ali. Então você vai falar assim... E isso entra nos custos fixos? Isso entra nos custos fixos daquele mês, né? Então eu vou falar para você ali. Surge efeito? Muito pouco. Bem honestamente falando, esse tipo de mídia, ele te custa caro e o teu retorno é pequeno. Tá? Pelo menos naquela época que eu fiz. Qual que era o retorno que eu tinha realmente? Aquele paciente que eu atendi no meu consultório, ele foi bem atendido e ele vai te indicar. É o boca a boca. É o boca a boca. Hoje, com as redes sociais, tudo mudou. Então, eu tô falando de talvez 15 anos atrás, certo? Hoje mudou. Hoje, quando eu posto alguma coisa sobre retração gengival, enxerto gengival, chove de mensagens, né, querendo saber o porquê. Só que daí, talvez tenha um cara de marketing um dia que vocês tragam para falar, que vai falar com muito mais propriedade do que eu, né? Mas o teu Instagram, ele tá voltado hoje para quê? Quem que me segue no meu Instagram? Geralmente quem me segue no Instagram são alunos. Então ali eu divulgo mais os cursos de aperfeiçoamento, os cursos que eu dou, certo? Agora, se você quer voltar o teu Instagram para paciente, eu acho que isso hoje talvez seja um custo barato e você tem uma aceitação boa no mercado atrás de você para fazer esses procedimentos no qual você está postando, né? O marketing é bem importante, né, Cris? A gente vai trazer alguém de marketing aí para falar aqui, não vai? Sim, tem que, né? Porque a gente conversa muito sobre isso, Felipe, porque a gente tem os dois lados da moeda com relação à odontologia do Brasil. Ela qualifica profissionais muito bons. A odontologia do Brasil é uma das melhores do mundo, mas profissionais que tratam gente, né? Péssimos gestores. Então tem os dois lados da moeda. A gente é muito bem servido por mão de obra, mas uma mão de obra meio triste, porque está trabalhando ali, empatando as contas, entendeu? Agora, Felipe, uma questão aqui, só para a gente arrematar um pouquinho ao tópico dos tributos. Por exemplo, alguém que está começando, né? Você falou de pessoa física, pessoa jurídica, depois você falou algumas modalidades de pessoa jurídica, né? O simples e tem algumas ali. Peguei minha maleta, graduei, pé na rua. Como que eu componho esse processo de decisão? O que seria um caminho mais adequado? Como que a gente começa a dar esse primeiro passo para uma vida saudável financeira para um dentista? Tá. Bem, se vocês me permitirem, eu vou falar um pouquinho hoje dos alunos que estão se formando na odontologia. O que eu pude notar nos últimos anos? Antigamente, o aluno... A disciplina que você dá é no último ano. No último ano. Então, o que eu pude notar nos últimos anos? Uns anos atrás, o aluno ele já queria sair da faculdade, ele já queria montar o próprio consultório. Hoje, esse papel está se invertendo. A maioria dos alunos que estão se formando, eles não pensam de imediato. Mesmo que tenham condições financeiras para montar. Mesmo que tenham condições, eles não pensam de imediato montar o próprio consultório, né? Muitos deles querem trabalhar em outros consultórios
né? Que eu vou falar para vocês, eu acho que tá certo também. Eu acho que aqui não existe uma receita de bolo, faça isso que você vai ser bem sucedido. Não. Quando eu montei o meu consultório, eu fui um desses, que me formei e já montei o meu próprio consultório. Eu também. Só que, como eu não tinha paciente, eu comecei a trabalhar para os outros também, né? Ganhava mal? Ganhava. Realmente ganhava mal. Só que aquilo me permitia continuar praticando e entender um pouquinho da gestão do outro consultório. O que ele fazia que dava certo, que eu poderia implementar no meu consultório. E pegar a mão também, né? Atender paciente. Com certeza, atender a mão, pegar a mão, que é diferente de uma faculdade. Uhum. Então, hoje, Cris, respondendo a tua pergunta, eu acho que para esse aluno que pensa em abrir o consultório dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é escolher aonde ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar numa cidade do interior, se ele vai trabalhar na capital, certo? Você conhecer a tua instalação. Você fala assim, eu quero trabalhar nesse bairro. E você estudar um pouco o público daquele bairro ali, tá? Então, a primeira coisa. Segunda coisa, será que nesse lugar que eu estou escolhendo é permitido abrir um consultório odontológico? Porque tem lugares em Curitiba que é restrito para a área residencial. Então, você tem que fazer uma consulta na prefeitura para ver se naquele ponto que você está imaginando, se pode abrir um comércio, uma prestação de serviço. Primeira coisa. Certo? Uma outra coisa que eu acho interessante, desde o começo, você já pega, se você não tiver essa experiência, tá? Você pegar uma pessoa capacitada no qual possa te ajudar. Então, pegar um contador, por exemplo, ele vai te ajudar com essa pesquisa, né? Aí, ele vai te ajudar a abrir a tua empresa, se você optar por uma pessoa jurídica, tá? Se a gente for falar de pessoa física e jurídica, tem prós e contras dos dois, né? Aí, o contador, junto com você, vai optar, comece com física ou comece diretamente com a jurídica. Ele vai te explicar essa diferenciação, se vale a pena. Só salientando, relembrando aqui, né? A partir do momento que você abre a sua empresa, você vira pessoa jurídica, você precisa ter um contador responsável pela sua empresa. E eu também não sabia disso lá atrás. Ou seja, por mais que se você não tenha paciente, o contador, ele sempre vai te cobrar. Mas eu não fiz nada. Eu não atendi ninguém. Ele não faz mal. Você tem mais um funcionário que você não sabe que você tem. Mas chega no final do mês e ele te passa o boleto lá, certo? Então, talvez para esse aluno ou recém-formado que está abrindo agora de cara o consultório, talvez não sei se vale a pena ele abrir pessoa jurídica, desde que eu quero atender plano de saúde. Ok, então talvez você precise. Mas você sabe que até hoje eu sou pessoa física. Sério? Aham. Eu tenho meu consultório há mais de 20 anos, porque para mim não compensa ser pessoa jurídica. Então, para mim... Porque eu vou só uma vez por semana pro consultório. Para mim compensa ser a pessoa jurídica. Uhum. Por quê? Agora vamos falar de um assunto chato, né, que a gente tava comentando, que era tributo, né? Então, pro Cris ali. Então, Cris, eu tô no consultório, né? Eu tenho um consultório, eu sou professor da faculdade e eu sou dentista do exército. Então, quando você vai juntando as rendas, a tua pessoa física, ela fica muito onerosa, você paga muita carga tributária, o teu imposto é muito alto. Então, do consultório, eu preferi manter a minha pessoa jurídica, que eu pago menos imposto, do que ser a pessoa física e pagar mais imposto ainda, certo? Entendi. Então, isso é uma decisão que quem está entrando no mercado, ele não precisa temer, assim, é irreversível. Isso pode ser recalibrado conforme o voo, não é? Com certeza. Então, eu vou dar até mais um exemplo da minha irmã. Minha irmã é ortodontista. Então, a minha irmã, ela tá comigo no consultório, então a gente tem a empresa junto, ela é sócia da minha empresa e ela trabalha das duas modalidades. Ela trabalha tanto com a pessoa jurídica quanto com a pessoa física. Só que para isso, ela tem que alinhar muito bem com o contador dela, né? Então ela sabe quanto que ela pode dar de nota fiscal na pessoa física e passou isso, agora tem que ser a pessoa jurídica, né? E tem uma coisa que, não sei porquê, mas às vezes dentista esquece de dar a nota fiscal, esquece de dar o recibo. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? E depois chega lá na hora do imposto de renda aqui no Brasil, os pacientes começam, eu preciso do recibo, eu preciso da nota. Né? Então, aí é uma outra coisa que para quem está nos escutando, né, que é recém-formado, ou às vezes até já é formado faz tempo e esquece de dar nota, eu vou dar um conselho para vocês. Tome cuidado,
porque você não pode deixar lastro. Então, por exemplo, se você esqueceu de dar a nota fiscal, o recibo do teu paciente, e esse paciente pagou com cartão de crédito, aí, para a Receita, tudo já hoje vinculou. Exatamente, né? Então, a dica é dê nota fiscal ou recibo. Ou recibo, certo? E até mesmo para depois, para você poder comprovar da onde que tá vindo a tua receita. Sim. Então, daqui a pouco, você não der nota fiscal para ninguém. Né? Então, o Felipe não ganhou nada esse mês. Como é tá? que você comprou aquele carro? Como que você comprou aquele carro? Ou como que você paga o seu cartão de crédito? E aí, como que você explica para a Receita? É isso aí. Tem que fazer as coisas certas, né? Não adianta você também querer abrir um consultório e fazer as coisas tortas, erradas, burlar a lei. Isso não é legal. Com certeza. Só que a gente vê muito colega, né? Falando, mas sem recibo é tanto, né? Tem isso também. E aí vai um bumerangue que volta bem no meio da testa. Exatamente. Só que eu vou te falar assim, talvez nesse começo da profissão, o cirurgião dentista, ele faça isso pela inocência. Uhum. Sim, às vezes é assim. Entendeu? E depois, quando ele vai ficando mais maduro na profissão, vai ficando um macaco velho, aí pode ser a malandragem. Mas no começo pode ser a inocência. No começo da profissão, né, não sei se eu posso falar isso aqui ou não, mas eu cansava de escutar, mas você vende recibo? É verdade. Eu nem sabia que o que é isso? Você pode vender recibo? Você pode vender recibo? Deve ser, cara, mas parece... Mas aí, Felipe, como é que faz? Parece ser um bom negócio. Você dá o recibo, o cara te dá um dinheiro aqui depois, né? Só que depois, quando você vai prestar... O cara quer abater no imposto de renda, dele precisa de recibo da área médica. Dele começa a ver quem que vende recibo, mas isso é ilegal. Não, isso é totalmente ilegal, né? Então, quer cair na malha fina, compre recibo, né? E hoje a malha fina tá bem complicada, hein? Tá. Tudo tá interligado. O Christian aí na Suíça, acho que... Vocês têm essa parte de imposto de renda? Como é que funciona aí? Seríssimo, né? Olha, o imposto de renda em si, ele é razoavelmente baixo. Tem inúmeros outros encargos sociais, mas ele é razoavelmente baixo. Pessoa física, a gente tá falando de... a gente pode dizer 12%, só de pessoa física, né? Mas isso tem muitas variáveis aqui. Você tem aquele fator de... você não tem duas pessoas na casa que cada um responde por um CPF. Você tem uma casa. Então, se, por exemplo, eu tenho, sei lá, um salário de 100 mil por ano e a minha esposa... E então, com 100 mil, eu tô ali numa faixa de, sei lá, 12%, e a minha esposa passa a trabalhar, e ela então 100 mil também, então a casa tem 200 mil, então a casa muda de patamar e assim vai, então vira é bem diferente, pouco, né? Mas é-se justo, tem estradas ótimas, mas cobra-se para isso. Mas... E se erra, né? Corrige o erro. Bom, gente, eu acho que a gente precisa ir indo para o fim, né, Cris, aqui desse nosso bate-papo. Não fica muito longo aí para a galera nos assistir. Felipe, tem alguma dica que você quer deixar aqui no final para quem está nos ouvindo? Algum curso que os alunos possam assistir para começar do jeito certo? A questão de gestão e precificação? Posso. Eu vou falar para vocês pequenas coisas, mas eu acho que é importante. Então, a primeira coisa, por mais que você seja o dono do seu consultório, você seja o seu proprietário, o dinheiro nunca é seu. O dinheiro é do consultório. Então, não é porque você fez um protocolo hoje, que você fez um enxerto gengival hoje e o cara te pagou 5 mil, você pode pegar esses 5 mil, colocar no bolso e levar a namorada, levar a esposa na churrascaria, levar no shopping e viajar. Não. Esse dinheiro é do seu consultório. Então, divida muito bem o que é do seu consultório e o que é o seu salário, o que é o seu prolabore. Por isso, aquilo que eu volto a falar, como eu falei no começo, tenha o seu salário muito bem definido. Você, acredito eu, como o Cris também lá, não tem aumento todo dia. Vocês devem ganhar, né, das empresas no qual os senhores trabalham, um valor fixo por mês. Então, o teu consultório não pode ser diferente. Você tem que tirar aquele valor que você estipulou lá atrás. Ah, Felipe, mas no final do ano chegou e meu consultório está sobrando dinheiro. Aí você pode fazer a divisão dos lucros. Aí o teu contador vai falar, você pode então tirar tantos R$1.000 e ficar para você que é a divisão do lucro, né? Uma outra coisa muito importante que eu também aprendi na raça, tenha capital de giro.
nunca trabalhe no 0 a 0. Você sempre tem que deixar um dinheiro na tua conta para casos de urgência. Como a gente tem isso na nossa parte, talvez familiar, assim, na nossa parte física, vamos dizer assim, né? Pô, eu tenho um dinheiro de reserva, caso eu fique doente, caso não trabalhe. Então, no teu consultório é a mesma coisa. Tenha o teu fluxo de caixa, que é aquilo que você fala. Se eu não trabalhar esse mês, eu preciso desse fluxo de caixa para pagar pelo menos mais 1, 2, 3 meses sem eu trabalhar. Então, isso também é importante você computar, né? Quando você vai começar a profissão. Acho que no começo a gente acaba se deslumbrando quando você ganha dinheiro, né? Eu não sei como foi na vida de vocês, mas às vezes você, tô começando a ganhar dinheiro. Você quer trocar de carro, você quer viajar? Então um conselho, não faça isso tão precocemente, né? Tenha um pouquinho mais de juízo e comece a formar o teu fundo de caixa, né? Para te dar essa segurança. E se eu puder dar mais um conselho, que eu acho que talvez seja o mais valioso, estudem. Acho que quando você sai da faculdade, você sai meio que sabendo um pouco de tudo, mas te falta ainda muita bagagem, muita coisa para você ser um bom profissional, tecnicamente falando, né? Então, acredite no teu potencial e estude, né? O sucesso, ele não vem do dia para a noite. Ele vem com a perseverança, ele vem com a tua dedicação. Então, fazer curso de especialização, fazer curso de aperfeiçoamento, eu acho tão importante quanto você fazer esse curso de gestão, porque você está se capacitando para poder cobrar mais do seu paciente, para você poder se dedicar mais ao problema do seu paciente. Eu acho que isso é fundamental, né? E para quem pensa em fazer um curso de gestão, né? Então, eu comecei pelo Sebrae. O Sebrae tem ótimos cursos, né? Não estou fazendo propaganda aqui, não estou ganhando nada. Meu pai já se aposentou, não trabalha mais lá, né? E tem uma outra pessoa que, pelo menos em Curitiba, eu gosto muito e eu acho até que eu devo falar dele aqui, né? Um parceiro meu, que quando eu dou essa aula de orientação profissional, ele também está comigo na faculdade lá, passando a expertise dele, a Tatiana até conhece, que é o Álvaro Mulatti. O Álvaro Mulatti, né? Começou com isso aí, ensinando gestão do consultório. Exatamente. Então ele tem uma empresa hoje que se chama Consultório Legal. E veja, a demanda dele é tão grande hoje entre os dentistas que ele fez contabilidade. Hoje ele é contador. E ele está se especializando no quadro de pegar cirurgiões dentistas para fazer a contabilidade do consultório. Então, a minha dica seria essa, né? Não precisa ser exatamente ele. Tem algumas outras pessoas que trabalham com isso. Tem cursos online, né? Também. Tem que buscar, é o conhecimento. É o conhecimento, só que você tem que pegar pessoas sérias, né? Nada contra coaching, mas toma muito cuidado que você vê na internet. Aquelas propagandas lá, não, vem fazer meu curso aqui, você vai ter um faturamento de 500 mil por mês, 1 milhão por mês, né? Toma muito cuidado com essas coisas, né? Como eu volto a falar, não existe dinheiro fácil, o dinheiro não brota do dia para a noite. Então, para você chegar no sucesso, eu acho que são anos e anos de trabalho, sendo uma pessoa correta, uma pessoa idônea, e assim você chega no teu objetivo final. É muito legal escutar aqui o Felipe falando sobre isso, porque como eu conheço ele há muito tempo, eu sei que ele é uma pessoa muito batalhadora. Então hoje, para quem olha ele e vê onde ele está, o patamar que ele está, e tudo que ele falou, não foi fácil. Então escutem aqui, essas dicas que ele deu são muito válidas e trabalhando sempre com muita seriedade. Então foi muito legal, eu adorei, eu tenho certeza que quem nos escutar aí vai ser muito válido para a profissão e para a carreira. Felipe, sensacional, agora eu entendo por que a Tati é sua fã. Muito obrigado. Eu também mesmo sou sua fã. Pelo carisma, por compartilhar com a gente. Esse é um tópico que causa muita dor e é um dos motivos que mais perdemos colegas brilhantes na odontologia, porque acha que, né, coloca ali toda uma problemática que coube até ele não fazer uma gestão saudável da própria clínica, aí culpar assim, a odontologia que é tão bonita como um todo para aquele problema. Obrigado, foram dicas valiosíssimas, eu tenho certeza que sobre precificação, olha gente, ele não cobrou, viu? É verdade, é só na amizade. É isso aí. Ele veio com toda a boa vontade e eu aproveito para encerrar. Felipe, muito obrigado mais uma vez. Eu que quero agradecer por ter
lembrado, né, ser chamado aqui no podcast de vocês. Tati, muito obrigado, você sabe do carinho e do respeito que eu tenho por você. Cris, prazer em conhecer, espero revê-lo quando se estiver no Brasil aqui pessoalmente agora. A gente vai fazer um churrasco lá em casa quando ele estiver aqui. Da Tatiana é fácil, porque como eu sou de casa, né, então eu tô é mais ele que na faz casa, o churrasco. tô mais na casa da Tatiana do que na minha quase, mas mais uma vez, obrigado pela participação e no que vocês precisarem eu fico à disposição. Eu que agradeço também, gente. Muito obrigada. Felipe, vamos fazer um tintim? Faz um tintim aí, Cris. Mais um. Aí. Uhul. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Pessoal, tem aqui o encerramento. Como toda troca justa, se você gostou, você sabe que pelo YouTube a gente precisa ganhar um joinha lá. Dá um joinha pra gente. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E se esse conteúdo vai ajudar algum colega seu, pega aquela flechinha torta, manda para ele. Não custa nada. Até o próximo episódio. Um grande abraço.